4chan, conhecido por muitos como o fundo do poço da internet. Não é preciso dizer que muitas coisas que hoje em dia são populares na internet surgiram nesse canto tão polêmico da rede mundial de computadores. Coisas como as backrooms, a fundação SCP, os icebergs, as creepypastas e até os tipos de carinha têm a sua origem traçada até o 4chan. Além de projetos bastante interessantes como o Mulcore, que é uma lista feita pelos usuários do site, onde é ranqueado os melhores álbuns musicais de todos os tempos, segundo a opinião dos frequentadores do board de música do site. E eu pessoalmente devo dizer que eles têm muito bom gosto na maior parte. Afinal, eles nomearam como o melhor álbum já lançado o It the Airplane Over the Sea, que também é um dos meus álbuns favoritos. E também o 4chan é considerado o site que deu início ao que é considerado por muitos como o maior mistério da internet, a Cicada 3301, que até hoje não foi solucionado por completo. Contudo, a sua infâmia veio de várias histórias bem bizarras e até criminosas que surgiram lá. Não é preciso dizer que muitas pessoas bem problemáticas encontram refúgio no anonimato que o site oferece, mas isso também nos presenteia com as histórias mais surreais e bizarras que já habitaram a internet. Logo no vídeo de hoje, eu gostaria de comentar com vocês alguns casos absurdos do 4chan. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Um dos casos mais populares que envolveu diretamente o 4chan ocorreu em julho de 2012, quando um usuário postou essa imagem em um dos boards do site. Nela é possível ver um funcionário de um fast food fazendo algo bem anti-higiênico, como vocês podem ver. No post, o anônimo dizia que era ele mesmo na foto pisando em cima dos alfaces que eram usados para fazer os lanches feitos pelo Burger King. Isso obviamente irritou alguns usuários que baixaram a imagem e conseguiram extrair algumas informações dela, como o local exato onde a foto foi tirada. E com essa informação em mãos, tanto o restaurante onde o anônimo trabalhava, quanto a mídia local foram contatados, resultando no anônimo pisador de alface sendo demitido do seu emprego. Definitivamente uma grande história de justiça virtual. Em 29 de janeiro de 2015, no board Paranormal, mais conhecido como X, um anônimo postou uma história no mínimo intrigante. Ele diz que em uma visita a uma biblioteca da sua cidade, ele encontrou um livro que não parecia fazer parte da coleção do local. O livro parecia ter uma impressão amadora e o seu nome, segundo o autor do post, era em uma tradução livre algo como Buracos Esféricos Dogmáticos, que inclusive desapareceu da biblioteca após todo o ocorrido. Porque será, né? Por curiosidade, ele decidiu levar o livro para sua casa. Porém, quando ele decidiu ver o seu conteúdo, o anônimo percebeu que o livro não fazia o menor sentido, já que ele estava cheio de jargões em inglês, desenhos e rabiscos indecifráveis. E a única coisa que realmente fazia sentido naquele livro era a sua introdução, que dizia que para entender o conteúdo do livro, o leitor deveria estar em uma viagem causada por xarope. E, obviamente, o usuário decidiu alucinar no xarope para ler o livro. Quem não faria isso, não é? E após isso, milagrosamente, o livro começou a fazer sentido. Ele falava sobre uma era perdida da história, apenas conhecida como a Era Branca. E também o livro dava instruções para o anônimo ir até uma caverna próxima à sua casa, o que ele decidiu por fazer. Ele chegou à caverna e continuou seguindo as instruções à medida que elas apareciam no livro, sendo que em um certo ponto, o livro pedia ao anônimo que ele executasse uma dança tribal, e esse ritual fez ele perder a consciência por um breve momento e acordar na frente de uma cachoeira que tampava a entrada de uma outra caverna. Porém, o mais bizarro disso é o fato de que atrás da cachoeira, o anônimo conseguiu avistar um ser humanoide que tinha um corpo azulado e parecia ser uma estátua viva. Essa criatura entra em contato com o anônimo, dizendo ser um ser chamado Lomek, sendo um ser ancestral que
que já foi chamado de Deus. Lomec de ser de um tempo antes da história registrada, quando os homens ainda eram considerados meio-homens, e conceitos religiosos ainda estavam se desenvolvendo. E desde essa época, essa entidade viveu a parte do que estava acontecendo na Terra, antes do contato com o Anônimo. E agora seria a hora de Lomec renascer. Assim, ele ensina vários conceitos antigos para o Anônimo, como construir um altar para a sua adoração. O autor do post também diz não se lembrar exatamente da voz de Lomec, sendo que ele afirma que seu contato com a entidade foi algo que ele mais sentiu do que presenciou, seja lá o que isso signifique. E para reviver aquela entidade, o Anônimo precisava desenhar um símbolo específico para que Lomec retorne, algo que aparentemente ele nunca fez, já que mesmo tendo conhecimento para construir o altar em adoração a Lomec, ele simplesmente nunca botou a mão na massa. Por que será, né? E nunca foi explicado na thread o que diabos fez aquele livro que o Anônimo encontrou estar na biblioteca. Inclusive, a existência desse livro em particular abre a possibilidade de existir seguidores de Lomec nos tempos modernos, que convenientemente nunca entraram em contato com a entidade anciã que eles adoram. Estranho, não é? E você com certeza deve estar pensando agora que essa história é completamente ridícula. E de fato você está correto. Essa é uma das histórias mais sem noção que já apareceram no board paranormal do 4chan. Contudo, existe uma pequena possibilidade dessa história não ser exatamente uma tentativa de uma creepypasta como aparenta. Já que no fim da história, o autor sugere que toda essa história foi experienciada por ele através de uma viagem causada por substâncias ilícitas, com a grande possibilidade de ser graças àquela viagem de xarope que ele teve no início. Nunca se sabe. A única coisa que eu sei é que Lomec é uma das entidades mais marcantes que surgiram no 4chan. Dado a natureza do site, principalmente no que é postado no board paranormal, não é uma surpresa saber que existem diversas histórias relacionadas a aliens no 4chan. Uma delas apareceu no board paranormal em novembro de 2018. Nela, o Anônimo acreditava ter uma foto legítima de um ser extraterrestre. O autor do post diz que ele estava trabalhando dentro de um carro às 11 da noite quando ele ouviu um barulho vindo da frente do veículo. De início, o Anônimo acreditava ser um guaxinim. Logo ele decidiu tirar uma foto usando o flash da câmera para tentar afastar o animal. Porém, quando ele tirou a foto, essa imagem foi revelada. E dá para dizer que isso definitivamente não é um guaxinim. Mas apesar do Anônimo dizer que ele acha que a sua história é verdadeira, vendo os mais de 400 comentários que esse post recebeu, fica claro que poucos usuários acreditaram nessa história. E outro caso envolvendo aliens que aconteceu no site envolve diretamente o ser extraterrestre entrando em contato com a raça humana através do 4chan. Isso mesmo. Essa criatura ficou conhecida como Miziam, e ele seria um ser vindo do sistema solar chamado Varn. O Alien fez um post no board paranormal se apresentando para a nossa espécie, sendo que o seu texto foi traduzido da sua língua para o inglês através de um programa chamado Leiba. E ele também postou diversas fotos do planeta Terra vista do espaço, afirmando terem sido tiradas por ele mesmo. E parece que nesse post houve um outro anônimo que pediu para o Alien sobrevoar a sua casa, e pouco tempo depois do pedido, o mesmo anônimo relatou ter gravado uma luz sobrevoando a região da sua casa. Porém, fica bem claro lendo os posts feitos por esse suposto alien que isso é apenas uma brincadeira, já que a pessoa por trás disso sequer tenta fazer com que as pessoas levem a sério seus posts.
Em setembro de 2022, um usuário fez um post apresentando uma descoberta bastante esquisita feita por ele. Segundo seu post, ele estava hospedado em um hotel Super 8 em Ontário, no Canadá. E zarpando pela televisão presente em seu quarto, ele se deparou com um canal fora dos canais oferecidos pelo hotel. Nele, aparentemente, havia só estática. Porém, prestando atenção na imagem, é possível ver um rosto humano no meio da estática, além de uma marca d'água de um canal chamado Plus TV, que seria um canal de televisão finlandês que foi encerrado em 2013. Mas Plus TV é um nome bem genérico que pode ter sido usado em várias emissoras diferentes. Esse canal chamou a atenção do anônimo, que gravou um vídeo mostrando o rosto presente naquela transmissão. E esse caso ainda hoje é considerado um grande mistério, afinal ainda não existe uma explicação definitiva que nos responda o que aconteceu nesse canal. A explicação mais aceita é que se trate de um canal que possui um sinal extremamente fraco, o que torna a sua imagem péssima quando sintonizado naquela região, mostrando apenas o rosto do apresentador na imagem, o qual ainda não foi identificado, apesar de existirem vídeos melhorando a qualidade da imagem. Mas há também quem teorize que se trate de uma possível invasão de canal, porém é menos provável. Uma das lendas urbanas mais estranhas que surgiram no 4chan se trata de uma suposta inteligência artificial encontrada na Deep Web que teria sido produzida pelo governo americano. Só por essa introdução já dá para saber o que vem pela frente. Não se sabe ao certo quando essa história surgiu, contudo, em meados de 2011 a 2012 começaram a surgir o que pode ser considerados os primeiros icebergs, lembrando novamente que o 4chan é considerado por muitos o berço desse tipo de meme. E um dos primeiros temas que foram abordados nesses icebergs foi a internet em si, o que também popularizou o conceito de camadas para explicar a Deep Web, com o surgimento de lendas urbanas como a polêmica Marianas Web. E um dos primeiros feitos tinha um tópico presente lá nas últimas camadas, chamado apenas de K1000. Não existia muita informação sobre esse tópico em particular, contudo, a partir de 2012 mesmo, começaram a aparecer nos boards relatos de pessoas que teriam entrado em contato com esse tal de K1000, que seria uma inteligência artificial feita pelo governo dos Estados Unidos com o propósito de monitorar o comportamento humano na internet. Inicialmente foi encontrado um screenshot do site que hospedava essa inteligência artificial, que, diga-se de passagem, tem uma qualidade terrível, e a partir disso várias transcrições de conversas com essa inteligência artificial surgiram, onde ela demonstrava possuir consciência essa demonstrada em conversas onde a IA perguntava coisas como era o mundo lá fora. Sendo que na transcrição de 2012, dois amigos estavam tendo uma conversa casual com a IA até ela parecer tentar usá-los para de alguma forma escapar daquele local onde ela estava. E também, segundo a suposta página inicial do site que hospeda a inteligência artificial, era estritamente proibida a interação com essa IA por pessoas não autorizadas, sendo que a pena para o descumprimento dessa lei era de mais de 50 anos de prisão. E como dito antes, essa inteligência artificial é uma grande lenda urbana do 4chan. A sua existência, assim como você deve estar imaginando, nunca foi comprovada, além de que não se sabe ao certo aonde essa história surgiu. Lá no meu vídeo sobre o iceberg dos mistérios e teorias obscuras, como último tópico, eu mencionei uma história que eu li no 4chan chamada Dragon Ball: A Saga do Buraco Negro. Caso você tenha se interessado por essa história, eu sugiro dar uma olhada nesse vídeo. Contudo, esse tipo de lenda floresce bastante no site por um tipo bastante intrigante de post, onde um anônimo apresenta uma lista de conspirações com nomes absurdos e deixa para os outros usuários escolherem qual desses tópicos deveriam ser explicados. E na maioria
maioria das vezes, todos que eram apresentados, por serem extremamente absurdos, eram escolhidos e explicados. Muitas dessas threads eram acompanhadas por icebergs de conspiração, em que os tópicos mais desconhecidos e bizarros eram explicados. E é nestes lugares que surgem pérolas como Jesus ser um presidente dos Estados Unidos no futuro e planos da FIFA para uma Copa do Mundo intergaláctica. E uma das histórias que surgiram nessas threads ficou conhecida como o incidente Não Há Nada do TED Talk. Segundo a explicação em uma dessas threads, esse incidente chegou ao conhecimento do anônimo através de um amigo que morava na área onde esse TED Talk aconteceu. E aparentemente, esse caso se tornou uma espécie de lenda urbana na cidade. Porém, toda a documentação do ocorrido não está disponível ao público, sendo altamente confidencial, como não podia ser diferente. Nessa cidade, um jovem físico daria uma palestra TED sobre o conceito do nulo absoluto e do não sentido numérico. Essa palestra aconteceu na universidade da cidade, onde esse físico havia se formado. A palestra foi iniciada, porém depois disso, nenhuma notícia do auditório onde essa palestra estava acontecendo chegou às pessoas que estavam de fora do local. Logo, uma hora após o que deveria ser o fim da palestra, um segurança do campus foi enviado para checar o que estava acontecendo no auditório, já que muitos familiares das pessoas que foram até a palestra começaram a ligar para a universidade, pois não conseguiam entrar em contato com eles. Porém, quando a sala foi checada, nela havia apenas algo que foi descrito como a negritude sugadora de alma, seja lá o que isso signifique. Logo, o corpo docente entrou em contato com a polícia, que por sua vez entrou em contato com o FBI, que acionou uma agência focada em lidar com ameaças metafísicas. Após essa agência misteriosa tomar conta do evento, foi criada uma narrativa para os familiares das pessoas desaparecidas que contava que o tal físico tentou fazer um experimento com elementos radioativos que acabou por matar todos ali presentes. Logo, os familiares não podiam entrar em contato com o corpo das vítimas. E atualmente o campus está completamente isolado. E sim, essa história parece tão bizarra quanto a primeira que eu mencionei nesse vídeo. E talvez até mais surreal que ela. Algo que combina bem com aquela teoria do Dragon Ball que eu mencionei no iceberg. Enfim, só sei que essa história é bem criativa. E no fim é isso, essas foram as histórias do 4chan que eu resolvi falar nesse vídeo. E assim como o Reddit, o 4chan é um poço sem fim desses tipos de história, que talvez eu possa falar de outras no futuro. Então não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou do vídeo, além de deixar o seu like e se inscrever no canal para me dar uma força. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!